Começa aqui o espaço de documentário do Pedro Santana Lopes. Boa noite. Boa noite. Hoje vamos começar por este documento de estratégia orçamental que o Conselho de Ministros Extraordinário aprovou hoje. Enfim, são cortes de 1.400 milhões de euros do lado da despesa. Já tinha sido anunciado, já aqui tínhamos até falado dele, vai ser apresentado na Comissão Europeia até ao fim do mês. Há uma espécie de melhor compreensão da Comissão Europeia e da Troika para esta matéria, sendo que isto são cortes de risco. São cortes de risco e, enfim, o único sinal de compreensão que veio da Troika foi em relação aos despedimentos sem justa causa. Em relação aqui aos cortes, ao reequilíbrio financeiro propriamente dito, eu acho que a compreensão é pequena ou muito pouca. Sim, mas aceitar ou seja, a previsão dos 1.400 milhões é um bocado, digamos, não encontro a palavra certa, quer dizer, há 2 anos a Troika não aprovaria estes cortes para resultarem cortes e exigir coisas concretas, não é? Porque estes são um bocado relativos, não sabemos se vamos conseguir estes 1.400 milhões ou não, não é? Isto está tudo ligado também um pouco à margem de crescimento da própria economia e, portanto, à folga que o Governo conseguir encontrar desse lado. E neste momento, de facto, está tudo um pouco incerto. Eu acho que há incerto porque não há certeza do nível de crescimento da economia. Tem sido revista em alta. Começámos por 0,8, já vamos em 1,2 e vamos ver onde vamos parar. No primeiro trimestre cresceu 2,3 ou que foi em relação ao anterior, vamos ver onde vamos parar. Portanto, a própria Troika neste momento eu julgo que está um pouco a jogar com isso e neste momento nós já estamos num período que eu diria é o período da terra de ninguém. Já não é Troika, mas ainda não é nossa, ainda não é soberania portuguesa plena. Estamos no período da transição já, em toda a gente sabe vai haver saída mais ou menos limpa. É uma terra de ninguém no sentido de que está tudo, não se esqueça de falta a decisão do Tribunal Constitucional, está tudo a ver em que é que param as modas, se me permite a expressão. Portanto, como ainda não sabe ao certo quando crescerá a economia, o que é que o Tribunal Constitucional corta? Acho que tem havido grandes discussões, pelo que se diz, no Tribunal Constitucional, em torno normal das matérias do orçamento que lhe estão submetidas. E depois a própria natureza das despesas a cortar tem ainda algum grau de indefinição, pelo que estando nós tão próximo como estamos a 15 dias na prática da saída, ou 18, da saída da Troika, pode-lhe chamar alguma compreensão, mas eu acho que está a passar com Portugal um pouco, embora de outro modo, o que se passou com a Irlanda. A União Europeia não sabe ao certo o modo como há de resolver a questão com Portugal, como não soube com a Irlanda. O próprio Ministro das Finanças da Irlanda, como se lembra disso, a União Europeia não nos disse nada, acabámos de sair limpos. E há uma certeza, se nós precisarmos de algum crédito de emergência, vamos sair limpos. E se precisarmos de alguma coisa, vamos ter, não havendo ainda a certeza do enquadramento jurídico que isso vai ter. Foi anunciada agora esta auditoria independente, daqui a 6 meses, e de facto até pagámos 75% da dívida, como disse o Primeiro-Ministro, vamos ter sempre auditorias ao longo dos anos que aí vêm, à evolução da nossa gestão orçamental. Mas, neste momento, estes 1.400 milhões de euros, eu diria, são algo relativos. Lembra-se aqui há um ano que se falava em 4 mil milhões de euros. Há um ano e meio, ainda com o Vítor Gaspar, tínhamos que cortar 4 mil milhões de euros. O principal que se conseguiu do ajustamento, embora o Primeiro-Ministro tenha explicado, não foi só, foi do lado do aumento da receita fiscal. Foi um excelente contributo, excelente, à custa dos contribuintes, mas na perspectiva dos cofres do Estado. E, portanto, neste momento faltarão estes 1.400, mas eu acho que acabarão por ser menos devido a um crescimento da economia um bocadinho maior do que estava previsto. Estamos a falar do lado da despesa, sim. Mas os cortes são ou seja, é a primeira vez que se poupanças a tecnologias, parceiros, ou seja... sim, parceiros e consultas externas. Consultas externas que ficamos a saber que o Estado gasta 1.000 milhões por ano, é muito, não é? Já vai praticamente a 1.000 milhões de euros, Isso era algo que não estava nas prioridades, aparentemente não estava nas prioridades do Governo, mas que entra agora. Esta semana também houve uma ligeira subida dos juros da dívida a 10 anos. E hoje subiu ligeiramente, outra vez.
Como é que analisa essa subida? Há dúvidas sobre a nossa capacidade, é isso? Vamos ver. Eu acho que na última semana, nos últimos dias, houve alguma indefinição da parte dos responsáveis políticos portugueses em declarações ou silêncios quanto aos termos da saída. Falámos nisso aqui a semana passada, houve alguma hesitação. Lembra-se que eu até falei no nervoso na maioria, começou a haver, e depois era o sal e o açúcar e a saída, e se devia ter algum cautelar ou não. Houve pessoas do setor da maioria que defenderam o cautelar, ainda António Nogueira Leite, numa entrevista hoje, o defende. Isto sente-se fora, ou seja, alguma falta de autoconfiança. Parece que começámos a tremer um bocadinho perante o facto de irmos passar a nadar sem boia. Portanto, irmos para o mar sem as boias nos braços. E isso paga-se, não sei se foi por isso, quer dizer, hoje, por exemplo, os juros de Itália também subiram um bocadinho, mas de Espanha há 10 anos baixaram, os outros subiram. Há aqui alguma oscilação, pronto, já sabe, tem influência os acontecimentos na Crimeia. As bolsas têm estado também os mercados de capitais a sentir, embora hoje tenham estado em alta moderada, mas sexta-feira caíram mais de 1%, na generalidade dos casos. Portanto, há aqui influência dos acontecimentos na Ucrânia, mas há algumas dúvidas quanto à autoconfiança e à inexistência de consenso político em Portugal. Por isso, a aprovação do documento de estratégia orçamental hoje e a sua divulgação rapidamente, a apresentação, como disse, até ao fim do mês, perante a Comissão Europeia, fim do mês nós estamos a 28 de abril. E, portanto, julgo que rapidamente o país deve levantar o queixo, pescoço direito, uma postura correta e dizer nós vamos sair limpo e vamos sair sem medo. Há já quem diga que tem a opinião que, de facto, esta questão dos juros tem mais a ver com a atitude da Europa e decisões do BCE do que propriamente com as decisões do governo português. Acha isso? Não, os que dizem isso são mais aqueles que falam nas razões da baixa dos juros, que teve a ver com atitudes do presidente Mário Draghi, do Banco Central Europeu, e atitudes externas, nomeadamente os mecanismos que permitem a compra pelo BCE de dívida soberana e que terão ajudado a tranquilizar os mercados e baixar a dívida. Eu acho que isso é uma meia-verdade, falta outra meia-verdade, que são os fatores endógenos, aquilo que internamente ajudou também com bons sinais, boa performance, exportações, nomeadamente, vários sinais que existem, por exemplo, em matéria de consumo, de venda de automóveis, de imposto de circulação automóvel, tudo são indicadores de que a economia está a recuperar um pouco e até Portugal julgo que foi o segundo país onde no primeiro trimestre mais subiram as vendas de automóveis, que é um caso significativo. Os números do turismo também, quer dizer, se a economia internamente não estivesse bem, por muito que Draghi dissesse que ia comprar dívida soberana ou que a Comissão Europeia ou a FMI fizessem relatórios de uma maneira ou de outra, se os números da execução orçamental, por exemplo, fossem maus, desfavoráveis, a isto subir imediatamente. E eu gostava de sublinhar esse ponto. Os números da execução orçamental foram, eu considero-os muito bons, porque pela primeira vez foram bons do lado da receita e do lado da despesa de modo manifesto. E, portanto, há razões para o otimismo de que, de facto, este é outro ponto, o déficit, de facto, pode ficar abaixo dos 4% exigidos para este ano e aí haver também uma folga da parte do Governo. Agora, o Governo tem que guardar parte da folga, de facto, para as eventuais consequências das decisões do Tribunal Constitucional. É por isso que eu há pouco dizia, estamos aqui numa fase em que não se sabem que é que param as modas. É preciso deixar passar mais umas semanas até se poder fazer as contas com a prova dos 9. Ainda não é possível fazer a prova toda, faltam aqui umas parcelas para se ter a certeza como é que vão ser, qual vai ser a conta, a soma final. Há umas somas e umas subtrações a fazer, mas estes números da execução orçamental, para mim, são um fator importantíssimo para a reação dos mercados. Essa posição do Presidente Draghi, de que se tem falado estes dias, é uma posição de há um ano e tal. Continua a ser importante.
mas eu atribuo-lhe, nas razões do comportamento dos juros da dívida no mercado secundário, neste momento atribuo-lhe uma responsabilidade para aí a 40%. É que até a Grécia conseguiu bons resultados, consegue ter taxas de juros muito mais baixas, ou seja, e não se pode dizer que a Grécia foi dura, a austeridade na Grécia também, mas de forma diferente, não é? Diferente, mas está a conseguir bons resultados também em relação aos indicadores económicos. E nomeadamente a sua balança de transações, a sua balança externa, também apresenta uma evolução não comparável à nossa, mas positiva. E, portanto, os gregos, se vir, aliás, as notícias de lá quase desapareceram, da agitação, houve, de facto, uma acalmia, maior paz social, não apresenta números tão positivos quanto Portugal na recuperação, mas, de qualquer maneira, parou também a queda. Os fatores externos, como se vê no caso da Ucrânia, são muito importantes. Há uma guerra lá do outro lado do mundo e o mundo abana todo ele, os mercados de capitais. E, portanto, se fala o Presidente da Reserva Federal Americana, se faz uma declaração de um certo tipo, abana a economia europeia. Se ele diz que não vai injetar mais dinheiro na economia, vai reduzir a massa monetária em circulação, abana a economia europeia. Tudo isso é importante. Mas o que digo é, se internamente a economia portuguesa não tivesse acompanhado esses fatores positivos, os juros não se portavam como se têm portado. Ou, dito ao contrário, os indicadores positivos da economia portuguesa ajudam a que os juros andem em casas perto dos 3,5%. Esperamos que agora não descolem. Eles foram aos 3,7%. Esperemos que não descolem aí desses níveis. O Governo anunciou já formalmente, mas a Galp nega que estamos a falar da redução do preço do gás natural, a Galp nega ter recebido qualquer documento do Governo até hoje, mas o Governo anunciou formalmente o que vai fazer. É justo ou não? Acho que sim. Eu acho que é justo. Acho que é justo. De facto... Mas não devia ser o mercado a funcionar aqui? Pode ser, mas os mercados têm que ter normas, têm que ter correção quando começam a entrar vamos dizer, a haver abusos ou posições mais-valias exageradas, abusos de posição dominante. Quando isso começa a acontecer, tem que intervir sim, mas é por essas mesmas razões que a esquerda diz que, por exemplo, a Galp nunca devia ter sido privatizada, enfim, porque o Estado tem que ser regulador aqui, não é? A partir do momento que a Galp é uma empresa privada, pode queixar-se de uma intervenção do Estado injusta para os interesses da empresa, não é? Mas então tem que se queixar quando ganha com a intervenção do Estado, como ganhou com os decretos-lei de 2006 e 2007, em que, depois com a separação das redes de distribuição e transportes, os transportes ficou mais para a REN, a Galp manteve a distribuição, e com a abertura à Galp de toda a área do trading, a Galp registou mais-valias nestes anos por força dessas alterações legislativas muito significativas, e já era privado. Quando eu estive como Primeiro-Ministro, a Galp já era privada. Estes decretos-lei são posteriores e fizeram a Galp ganhar muito dinheiro, estima-se em cerca de 500 milhões de euros. E essas vantagens da Galp em nada se repercutiram nas faturas dos contribuintes. É por isso que eu penso que é justo que uma parte, que não vai ser significativa, há aqui uma parcela de 5%, que ainda não se sabe como é que o Governo vai fazer, mas que será o montante em que se fala na redução nas faturas dos contribuintes, e que terão algum peso, mas não reduzirão de modo significativo os lucros que a Galp retira aqui desta área de atividade. Eu concordo, eu acho que é justo. No caso da EDP, na matéria elétrica e das rendas de energia e subsidiação, nomeadamente em matéria de energias renováveis, as alterações foram mais controversas e mais polémicas, até porque foram a seguir a uma privatização em que isso não constava no caderno de encargos, e, portanto, houve algum defraudar de expectativas de quem comprou a parte do capital da empresa, os chineses. Aqui na Galp a questão põe-se de maneira diferente. É um balanço que o regulador e as entidades públicas fazem, ao fim de anos de vigência de uma determinada legislação, dos ganhos e dos efeitos que isso teve na prática para o player, a empresa, para os consumidores e para o mercado em geral. E à luz dessa avaliação, podem legislar de novo, não estão proibidos de legislar e de alterar um pouco as normas, devem fazê-lo, é de acordo com a legislação em vigor, e a empresa tem que ser ouvida, com certeza que vai receber a notificação por parte da entidade competente.
Até hoje ainda não recebeu. Mas, enfim, o anúncio está feito. Do feriado do 25 de Abril. É dos feriados. Sim, ainda temos algum tempo, e já agora que falamos do 25 de Abril, e porque há sempre alguma expectativa sobre o discurso do Presidente. Sim. São as datas marcadas para os presidentes divergirem dos governos. O que é que achou do discurso de Cavaco Silva? Voltou a existir num consenso. A esquerda refere que o Presidente fala em consenso, mas nunca diz exatamente em quê, e que isso era fundamental. Tem razão a esquerda aí, mas eu achei um discurso bem feito, bem escrito e bem dito, bem lido. Às vezes a intuação é muito importante. Acho que o Presidente estava com bom tónus, boa energia naquele dia. Todos temos dias melhores e piores. Sinceramente, acho que o discurso saiu bem. E é curioso, porque não desagradou a nenhuma das áreas políticas. E pela primeira vez desde há muito tempo, vi setores da esquerda, vária, a não descolarem ou até colarem às palavras do Presidente da República. Aqui constato, como é que lhe dizer, alguma recuperação de peso político e até de popularidade ou força no sistema político por parte do Presidente. Mesmo o Bloco de Esquerda, quando o Presidente apelou ao combate contra a corrupção, veio falar no caso BPN, mas começou por dizer subscrevemos por completo as palavras do Presidente. Ouvi o António Vitorino num debate dizer subscrevo várias partes do discurso do Presidente. Aquelas partes da pedagogia democrática sobre também o que foi o regime anterior ao 25 de Abril. Houve muitas partes do discurso do Presidente que agradaram à esquerda. E isso, para mim, é politicamente significativo o facto de Cavaco Silva lá se ter incluído. Eu acho que Cavaco Silva ainda não está a dizer, mas depois das europeias vai dizer claramente em que áreas é que não quer consenso. É que quer consenso. Ou que acha que ele deve existir. E depois aí, pronto, é o tal fator, falávamos a semana passada, se a diferença nos resultados vai ser muito grande ou não. Tudo isto pode mexer com a data de eleições legislativas, mas o discurso em si foi bom. Foi bem dito, como disse, foi bem lido, e a esquerda até vai dizer, não, ele tinha críticas para a maioria é que não percebeu e pôs-se a bater palmas. Depois ouvi Marcos Mendes dizer, não, isto é a maioria a disfarçar, pôs-se a bater palmas para fingir que não era crise para a maioria. E até foi curioso, Marcos Mendes já foi líder parlamentar, disse, às vezes os líderes parlamentares logo ao princípio dizem, batam muitas palmas que é para não parecer que há críticas contra nós. O que é um bocadinho a demonstração da confirmação de teatro na política, enfim, é um bocadinho esdrúxulo. Mas eu sinceramente acho que foi um discurso equilibrado, acho que o Presidente não foi desagradável com o Governo e não foi desagradável com a oposição. Mandou ali uma alfinetada no PCP, que tem atacado também às vezes o Presidente, ao contrário do que costuma fazer com os Presidentes da República, quando falou no cerco à Constituinte e que Jerónimo de Sousa veio com aquela explicação extraordinária dizer que não era um cerco ao Parlamento, que ainda não era bem Parlamento, era a Assembleia Constituinte. Depois eu vi nas televisões estes dias a evocação daqueles dias que, de facto, coitado, se aquilo não foi cerco, será um cerco. Mas, aquela frase famosa, chateia, não é? Exatamente. Tinha de Azevedo. Tinha de Azevedo. Mas é fascista. Ainda sobre o 25 de Abril, para além do discurso do Presidente, fazia 40 anos. Era uma data importante para a democracia. Há quem diga que desperdiçamos a oportunidade de olhar de outra forma para trás, para o 25 de Abril, para poder olhar para o futuro. Já que houve os capitães de Abril estavam de um lado, a Assembleia do outro, ou seja, houve uma espécie de pulverização da homenagem ao 25 de Abril, que acaba por confirmar um pouco o que as pessoas pensam sobre a data, é que ela existe, tem que ser comemorada, mas serve pouco mais do que algumas intenções políticas. Sim, e é pena. Eu já disse e queria repetir, acho que tinha sido a passagem dos 40 anos a altura ideal para os dirigentes políticos oferecerem aos portugueses uma proposta acabada, bem estruturada, de reforma do próprio sistema político. O sistema eleitoral, a redução do número de deputados, uma série de medidas que os portugueses considerassem que, de facto, vinham melhorar e tornar mais saudável o sistema político. Já não faz sentido, hoje em dia, nós olharmos para um Parlamento, no tempo que vivemos, e olharmos para os nossos representantes e constatarmos que não conhecemos a esmagadora maioria deles. As duas primeiras filas. Diga? As duas primeiras filas. Sim, conhecemos, o resto não. Ou seja, você quando passa uma procuração, passa, em princípio, salvo uma circunstância excepcional, alguém conheça. Quer dizer, tipo, dar um mandato a pessoas que desconhecem as suas esmagadora é uma coisa que já não liga com os tempos de hoje. E o sistema político é o último dos sistemas, de facto, a ser reformulado.
Tudo, as tecnologias, comunicação, tudo muda, o sistema político tem os mesmos 3 poderes. Foi pena não conseguiram fazer e lá tivemos em vez de termos umas comemorações diferentes e com novidades e soluções concretas, não tivemos e tivemos as celebrações do costume. Ficou também provado, se Vasco Lourenço fosse à Assembleia, das duas uma. Ou não dizia o que disse no Largo do Carmo, ou se dissesse havia de ser bonito. Quer dizer, o Governo tem que ser apiado. E o Governo, que é uma coisa também que eu acho um pouco extraordinária, os Governos, para não dizer este Governo, estão nestas sessões solenes sem poderem falar. Estão ali a fazer de bombo da festa. Quer dizer, achava mais adequado. Ou não estão, ou se estão, o Primeiro-Ministro poder também dizer de sua justiça. Não é este um qualquer. Porque acho que é um pouco desprestigiante para o Governo e nada impede na nossa Constituição que isso seja mudado e alterado. Para dizerem de sua justiça. Fala a Presidente da Assembleia, o Presidente da República, os líderes parlamentares, tudo. E o Governo está ali... Como assistente. Não faz sentido. It doesn't make sense. Bom, vamos ao futebol. Mais uma vitória Eu não do paro de Benfica, dar parabéns este ano e tenho um feeling que vou continuar a dar. Foi com sorte. Houve um bocadinho de sorte desta vez. Não, foi, mas eu vou dizer, eu nunca vi o Porto bater tão baixo há muitos anos. Vocês podem dizer que tem que jogar com 9 para o Porto vos ganhar. Já são 2 vezes, jogam com 10 e o Porto não consegue. Há quem diga que enquanto o Cardoso esteve em campo eram 9. 9 mesmo, exatamente. Não, mas eu vou dizer, o Jorge Jesus reconheceu isso na conferência de imprensa, o Benfica de facto jogou melhor quando saiu o Steven de Vitória, portanto quando ficou com -1 do que quando estava com... mais, não é? Porque quando ele estava lá, coitado, não é nada contra ele, não jogou a época toda, mas não estava bem organizado. Depois com a entrada do Garay, de facto o Benfica teve sorte, obviamente, mas olha, o que é facto é que, como dizia ontem alguém, os deuses da fortuna, quando passado, fugiram do Benfica, este ano parecem ter voltado todos. É um sistema compensatório, não é? E vamos ver se não fazem o pleno. Vamos ver se não fazem. Sim, depende do jogo desta quinta-feira, que é importante. Se não fazem o pleno, porque agora o Porto jogou bastante bem, e deixa-me dar uma palavra aqui ao treinador do Porto, que eu não conhecia, até ouvi-o a falar na conferência de imprensa. Uma atitude muito correta. Gostei muito de ouvir assumir a responsabilidade, não apontar desculpas de outros, não se pôr a falar de árbitros, nada, e quando lhe perguntaram o seu futuro, ele dizer o que é que isso interessa é o do Futebol Clube do Porto, mas a maneira de dizer, é uma pessoa educada, é uma pessoa que sabe estar, sabe bem ver isso. E já agora falámos de futebol, deixa-me falar daqueles 2 golos do Ronaldo. Não sei se viu. Não é? O segundo, então, é uma coisa absolutamente extraordinária. É um míssil mesmo guiado. O primeiro é daqueles que ele faz com chuva, vai por cima. E desce. O segundo, não sei o nome do míssil, mas que aquilo é míssil, é que vai lá ao cantinho. E é indefensável, é impressionante. Eu já vi a repetição várias vezes. Aquilo é realmente... Ele deve treinar aquilo 1000 vezes por semana, eu acho, porque um remate daquela maneira é absolutamente fantástico. Vilas Boas também está a ter sucesso. Os portugueses no futebol, os treinadores estão a dar cartas em todo o mundo, não só cá, porque de facto é um êxito do Benfica, mas está lá Jorge Jesus, não é? Um treinador português que consegue ganhar as competições europeias e este ano também. Mas também Vilas Boas a dar cartas no Zenit está muito perto de ser campeão. É absolutamente o que é a vida. Não, e o Mourinho foi ganhar ao Liverpool também à Benfica, a jogar como o Benfica nas Antas. Eu, aliás, vi os 2 jogos até à tarde e foi engraçado ver. O Mourinho vai ver, ainda vai à final, portanto, se ele vai à final, vai com o Chelsea, vai com o Real Madrid ou com o Bayern. Sim. Tem ali 2 vingançazinhas, ou com o Real Madrid ou com o Guardiola, não é? Combate com o Mas, enfim, vamos ver. Quanto ao André Vilas Boas, é de facto extraordinário o que é a roda da sorte, a roda da vida, que não é só sorte. Ele sai por baixo em Inglaterra, até começámos todos a pensar, tão novo com estas tareias, se calhar já não recupera. E aí está ele em alta e quase a ficar campeão russo. Quase a ficar, com mais 2 vitórias será campeão. Bom, vamos à frase da semana, é uma frase de Barack Obama. Forte. A declarações racistas do dono da equipa de basquetebol dos Los Angeles Clippers. Vamos ver. When ignorant folks want to advertise their ignorance, you don't really have to do anything, you just let them talk. And that's... É preciso ter coragem para dizer isto. Acho que sim. É muito raro um presidente chamar assim um nome a alguém, chamar ignorante a alguém. Mas é compreensível que Barack Obama o tenha feito. Tivemos, de facto, este fim de semana notícias de 2 situações de racismo desagradáveis. Foi a deste dono da equipa de basquetebol da NBA, com o que disse lá a namorada para não tirar fotografias com pessoas
de uma determinada raça, e foi o Daniel Alves do Barcelona, a marcação de um canto. Tiraram bananas, não é? Sim. Mas esse reagiu bem, comeu banana, não é? Sim, foi descontraído. Pá. Foi descontraído, que às vezes, de facto, é o melhor. Barack Obama foi muito duro, ele não costuma ser duro, é mais diplomata do que duro, mas aqui eu compreendo a sua frase e escolhia, porque sobre esta questão do racismo nunca podemos, de facto, deixar passar em claro, e uma maneira de não deixar passar em claro é ser descontraído, como o Daniel Alves foi. Como foi. Semana marcada, ou fim de semana, digamos assim, marcado pela canonização de João XXIII e João Paulo II, é a imagem da semana, que já estamos a ver, um Papa muito querido em Portugal, não é? Eu queria chamar... É uma cerimónia, chamaram esta cerimónia a cerimónia dos 4 Papas, não é? Exatamente. Pela primeira vez tivemos 2 vivos. 2 vivos e 2 a serem canonizados. Canonizados. E, portanto, é de facto também ilustrativo de uma mudança nos tempos da Igreja. Para já canonizar assim, passamos a ter 2 Papas santos. João XXIII, o Papa Bom, e João Paulo II. E depois celebrados por 2 Papas vivos. Isto é uma Igreja nova, isto é um tempo novo. Porque isto faz confusão alguma, eu acho, ainda aos católicos e não só aos católicos. O Papa a cumprimentar outro Papa e ambos a canonizarem 2 Papas. Canonizar 2 Papas foi bem feito, o Papa do Concílio Vaticano II com o Papa João Paulo II. O Papa João XXIII, ao mesmo tempo, foi sempre olhado esse concílio como um concílio da modernização, da abertura da Igreja, com um Papa visto como conservador, embora querido em todo o mundo, como João Paulo II. Portanto, foi um bom equilíbrio, e depois, hoje em dia, também temos 2 Papas um bocadinho com as mesmas características, Bento XVI mais conservador, e o Papa Francisco, temos 2 Papas, quer dizer, um Essa emérito... discussão levava-nos longe, porque, de facto, o Ratzinger não é tão conservador assim. Quanto isso, é verdade. Foi de mas tem ruptura essa em algumas imagem. coisas. Mas ficou com essa imagem, um Papa já idoso. Enfim, Sim, mas não é, de facto, na substância tão conservador quanto isso. Tem razão. Vamos fechar a nossa conversa com uma referência evidente a de Vasco Graça Moura, não é? Sim. Que morreu. E faz muita impressão. De Vasco Graça Moura, um homem brilhante. E, sobretudo, ele era um tradutor brilhante. As pessoas há muita gente que não sabe que ele era um tradutor de nível mundial, não é? Nível mundial, com uma capacidade de trabalho fantástica, com um rigor de tradução extraordinária, e cita sempre a sua tradução da Divina Comédia de Dante. E, portanto, para além de poeta, escritor, intelectual, como diz, um tradutor fantástico. E era um homem muito inteligente, muito culto. Eu, nos meus tempos de secretário de Estado da Cultura, na década de 90, ele era presidente da Comissão para as Comemorações dos Descobrimentos, naquela década em que foram os 500 anos de descobrimentos. Trabalhei muito com ele. E ele, como é que lhe dizer, ele podia ter sido Ministro da Cultura, secretário de Estado da Cultura, nunca teve pejo nenhum em me, na altura, eu era muito mais novo, em me ajudar, em me orientar, em me aconselhar. Olha, ele foi uma das 2 pessoas, ele e Helena Vaz da Silva, que me aconselharam na altura a levar o Ministério da Cultura, na altura da Secretaria de Estado, para o Palácio da Ajuda. Era na Avenida República, ele disse, Pedro, o Ministério da Cultura tem que estar no Monumento Nacional. E isto foi no final de 1990. E, apesar de ele ser contra o acordo ortográfico, que eu subscrevi em nome do Estado português. Muito contra o acordo. Muito contra. Mas lá está. Eu acho que ele era um grande intelectual, um homem muito inteligente, mas gostava das coisas boas da vida. Eu ainda hoje falava com uma pessoa, uma médica, sobre o quanto se via, quando se estava com ele. Há pessoas que, quando se aproxima a hora da morte, se vê que estão mais tranquilas, quando sabem que vão morrer. Ele via-se que estava muito triste, porque o Vasco, eu acho que ele gostava das coisas boas da vida, gostava da vida e das coisas boas da vida. Sendo um intelectual, gostava da política, gostava de uma boa conversa, uma boa gargalhada, um bom garfo, gostava dos prazeres da vida. E o Vasco Graça Moura, pronto, tornou-se uma presença constante desde há muitos anos na nossa vida e faz falta. Tem, aliás, partido uma série de pessoas, outro foi também o Mário Coutinho Graça, um grande diplomata, tem partido uma série de pessoas, foi o costureiro, o Augusto, várias notícias, mas Vasco Graça Moura está de facto num patamar, ainda bem o Presidente da República pôde condecorá-lo, mas também nessa cerimónia se viam os olhos tristes dele. Olha, é a vida, é a vida.
Obrigado por ter vindo uma vez O mais. Vasco vai continuar a traduzir lá para onde estiver, a fazer grandes traduções para os Temos anjos, para fechar uma para os anjos do uma céu. homenagem que temos feito aqui ao longo do dia a Vasco Graça Moura, um poema que fecha